Então, o que é que agora faz? Quais é que são os serviços que têm disponíveis? Bom, então, hoje o meu grande foco é, de fato, essa preparação. Tem uma equipe que me dá todo o suporte, tanto na questão de mapeamento de mercado, na parte de comunicação. Eu tenho um profissional que faz toda a revisão dos meus materiais também, super qualificado na língua inglesa. Então, o meu foco todo é feito em inglês, tanto currículo quanto LinkedIn, preparação para entrevista. Até mesmo em Portugal, falar inglês é essencial para o mercado de trabalho. Ainda mais se nós falarmos de multinacionais, então faz todo sentido. Então, eu tenho uma equipe que me dá um suporte. E, bom, os serviços, como eu disse no início, focado na marca profissional, seja através do LinkedIn, o currículo e também preparação para entrevista. E quais é que acha que são as maiores lacunas, onde é que as pessoas têm mais dúvidas? Olha, eu acredito que a grande dificuldade das pessoas é saber, de fato, descrever a experiência de uma maneira atrativa, né? E hoje em dia também as empresas, elas possuem um software que faz um scan no currículo e busca por palavras-chave. Então, se o profissional não sabe como descrever a experiência que ele tem, né, e não sabe ainda quais são as palavras-chave que o mercado, no caso, pede, fica muito mais difícil, né, ter sucesso e ser selecionado para entrevistas. Então, acredito que essa é uma questão. E a segunda também é a entrevista em si, a preparação para a entrevista. O nervosismo é algo complicado, que se você não está preparado, fica muito difícil saber o que dizer, saber se posicionar. Então, acredito que tanto a apresentação através do currículo quanto a entrevista são duas coisas realmente muito importantes e que os profissionais têm dificuldade. Então, neste pré-entrevista, nesta preparação de parte do currículo, o que é essencial saber, o que é essencial fazer? Primeiro, é entender e conhecer a fundo a sua própria história, a sua experiência. Há muita gente que não sabe quem é ou o que é que faz. Exato. Às vezes parece óbvio, porém não, né? O storytelling, saber contar a sua história é muito importante. Então, essa é a primeira coisa. Eu sempre ajudo o profissional a primeiro entender qual que é a história dele, qual é a experiência relevante, o que ele tem que passar para o mercado. Depois também é saber quais são as perguntas mais frequentes. Existem muitas perguntas que os recrutadores sempre fazem, as próprias empresas sempre fazem. Então, é importante já se preparar para essas perguntas. Então, eu passo todas elas, ajudo... Como, por exemplo, que raio de perguntas é que ela não ia fazer? Começando uma entrevista, é claro que sempre é aquela breve apresentação, como Tell me about yourself. Então, o profissional vai se apresentar, falar brevemente sobre a trajetória profissional, ou até mesmo perguntas como Have you ever made a mistake and how did you handle it? Isso é algo que as pessoas falam, mas que mistake eu posso dizer, né? Que erro que eu vou dizer? Então, existem erros que vão ser mais sutis e que não vão, de fato, te prejudicar no processo, mas isso tudo precisa ser pensado com antecedência. Cada vez na altura chega-se e responde-se o que não se devia e pronto. Exato. Lá se vai o trabalho. Exatamente. Aí vai ficar muito mais difícil conseguir a vaga. Então, essa preparação é muito importante. Em termos de apresentação, sim, para a entrevista, depende da empresa, depende da pessoa, dá para ter um cunho pessoal no meio do que é profissional? Sim, hoje o LinkedIn ajuda muito nesse sentido, porque cada empresa tem a sua cultura e também tem a questão do como se apresentar, né? Tem empresas que têm um estilo um pouco mais casual e não necessariamente precisa ir com uma roupa social. Já outras são mais corporativas e vai exigir um look mais corporativo. Então, o LinkedIn hoje, se você visitar, no caso, a página da empresa e ver as pessoas que trabalham naquela empresa, você já consegue ter uma noção. Como é que as pessoas se vestem, qual que é a cultura e o estilo daquela empresa, para que assim na entrevista você possa ir de acordo, né? Para que você não fique muito bem vestido ou pouco bem vestido para uma entrevista. Então, isso é algo também que eu ajudo bastante em relação a observar a empresa, estudar a empresa e entender de fato qual é a melhor forma de se apresentar. Porque hoje em dia não é só aparecer. Vou para a entrevista, vou como eu gosto e apareço. Não, é há tudo uma política por detrás. Com certeza. Porque hoje também é algo muito importante que as empresas focam bastante. Não é só a sua experiência, mas é também a sua apresentação, são os seus soft skills. Então, no caso, as suas habilidades pessoais, como você se comunica, ou como você lida como parte de um time. Então, é importante a pessoa entender qual é a cultura da empresa, quais são os valores que aquela empresa tem, para que ela possa apresentar isso de uma melhor forma na entrevista. Acha que as pessoas devem de enviar currículos à maluca ou devem selecionar
o que escolher, para onde é que querem ir? Sim, não, tem que selecionar, tem que entender, ter um planejamento estratégico. Na mentoria eu ajudo bastante nisso, a ter um planejamento estratégico, mapear o mercado e verificar quais são as vagas que se encaixam ao perfil do profissional, para que assim ele possa ser mais assertivo, entender, ok, esse é o caminho, essas são as vagas, essas são as variações, então de acordo com o salário que a pessoa espera ou de acordo com a experiência que ela tem, no caso o profissional vai ser atrativo para aqueles tipos de vaga e assim, no caso, ter um currículo voltado a essas vagas. Caso o profissional tenha uma experiência bem generalista, é importante ter mais de um modelo de currículo, do qual você vai, no caso, distribuir de acordo com as vagas, senão não vai fazer sentido e não vai ser mais difícil ser selecionado para uma entrevista. E que tipo de pessoas é que costumam procurar o seu serviço e os serviços que oferecem? Bom, os profissionais que eu costumo trabalhar são de diversas áreas. Bom, vão da área administrativa, financeira, a engenharia civil, engenharia de produção, também economistas, profissionais de marketing. Aqui em Portugal, bastante de tecnologia. Então, acaba que eu tenho um leque bem diverso, né? Bem variado de profissionais. E como é que é trabalhar com cada área? Porque cada uma tem as suas especificidades e procuram coisas diferentes. Com certeza. Bom, a primeira coisa é um estudo aprofundado. Então, se, por exemplo, eu tenho um profissional de tecnologia, eu preciso entender a fundo de que área da tecnologia ele atua e entender como ele pode se apresentar da melhor forma. Quais são, de fato, as palavras técnicas, ou como ele pode, se for, por exemplo, um software engineer. Existem palavras técnicas e existe uma apresentação que, para o mercado de tecnologia vai ser mais atrativo para esse profissional, né? No caso, descrever num currículo ou até mesmo numa entrevista. Então, a primeira coisa que eu faço é sempre um estudo de mercado, um estudo de como profissionais daquela área se apresentam da melhor forma, para que assim eu possa passar isso para o meu cliente e ele consiga, no caso, se apresentar e ter sucesso no processo. E o currículo deve ter tudo o que uma pessoa já fez na vida? Oh, não. Não. Vi que não. É tudo. Não. Trabalhei ali, quando tinha 15 anos, que eu tinha 19. Não, aí fica uma história, né? 20 páginas de currículo. 20 páginas de currículo. Não, é importante focar no que é relevante, né? E, é claro, as experiências mais recentes. E não descrever todos os detalhes que você fez na empresa. Foca no que vai ser relevante para a vaga que você tem interesse. Né? Então, assim, precisa ser estratégico no conteúdo. Não é colocar qualquer coisa ou tentar só descrever brevemente em 3 linhas o que você fez por 5 anos numa empresa. Sim. Isso acontece. Não fez nada, sim. Exatamente. Então, assim, precisa focar tanto no que você, no caso, desenvolveu na empresa, mas também as melhorias que você trouxe. Os achievements são extremamente importantes no currículo e muitas pessoas não colocam. Só colocam, fiz isso, fiz aquilo, mas não coloca o que você trouxe de valor para a empresa. Né? Ajudou a empresa a, por exemplo, aumentar faturamento ou trouxe alguma melhoria de processo? É extremamente importante destacar isso no currículo. Então, essa é a parte estratégica da elaboração do currículo, que também é muito importante tomar atenção. E a parte, por exemplo, em que referem a hobbies, voluntariado, acha que é essencial colocar? Muito importante, muito importante. Isso também traz um pouco da personalidade do profissional. Né? Então, sempre ao final do currículo é importante mencionar trabalhos voluntários, hobbies, se a pessoa gosta de esportes, por exemplo, ou se gosta de leitura. Trazer algum detalhe relacionado a isso faz todo sentido. E na entrevista, quando chega, a pessoa deve ser ela mesma, uma versão controlada, depende da empresa, pode mandar piadas, pode não mandar. Então, a pessoa é difícil, complicado. A pessoa precisa ser a melhor versão dela, né? A mais arranjada possível. Exato. Então, é claro que é importante ser você mesma, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante entender a cultura da empresa, entender como vai ser mais interessante para a pessoa, no caso, se apresentar. Muitas vezes não dá para ser você mesmo completamente. É bom ser um pouco mais contido, né? Mas, como eu disse, é melhor focar na melhor versão de você mesmo. E só a preparação que vai te trazer isso, com certeza. E quando trabalha com as pessoas, o que é que sente? Sente que ao longo destes últimos anos que tem feito este trabalho, Sim. que o mercado tem mudado, que tem procurado outras coisas profissionais, o que é que tem alterado? Sim, eu acredito que ultimamente os profissionais estão cada vez mais se especializando e também a tecnologia em si está, no caso, afetando todas as áreas. Né? Então, hoje os profissionais precisam, de fato, entender como eles podem unir a tecnologia às suas atividades do dia a dia, para se tornar cada vez mais atrativo para o mercado de trabalho e não perder muitas vezes para os softwares ou para os robôs que estão aí por vir, né? Então, acaba que eu vejo muito isso. Então, assim, seja no marketing, hoje, marketing digital está super em alta, então os profissionais precisam se especializar cada vez mais. A cada dia um software novo que o profissional precisa saber utilizar. Isso é a mesma coisa para todas as outras áreas. Então, hoje, estudar é extremamente importante. Não adianta só ter uma licenciatura e achar que está tudo certo.
precisa sempre se atualizar. Isso é algo que eu sempre falo. Se o profissional quer se destacar no mercado de trabalho, ele precisa se dedicar. Precisa sempre ficar atento ao que é novo, ao que o mercado busca e, no caso, correr atrás desse conhecimento. E as pessoas que, por exemplo, acabaram de sair da faculdade, não têm experiência, como é que podem fazer para contornar um bocado este... Precisamos de gente nova, mas gente com experiência, sendo que é complicado. Fica um pouco difícil, fica um pouco difícil. É claro que durante a faculdade é sempre importante ter experiências como estágio, trabalhos voluntários, para que o profissional possa colocar algo no currículo, né? E seja criativo também. Na própria faculdade, a pessoa vai desenvolver projetos, vai ter trabalhos interessantes, que vai ser importante colocar no currículo. Então, é super importante o universitário, por exemplo, ser criativo na hora de escrever um currículo. E tem não clientes... é mentir, mas é dar essa imaginação. Exatamente. Se aflorar um pouco mais, né? Descrever projetos que às vezes parecem simples, mas que fazem toda a diferença e que, de fato, na vida profissional, eles vão utilizar aquele conhecimento. Eles vão ter projetos parecidos. Por que não, então, colocar isso no currículo? Né? De uma maneira objetiva e atrativa. Também não se empolgar muito em detalhes que não são importantes. Mas o universitário em si, eu vejo que existe uma dificuldade muito grande, mas é importante entender, durante os 4 anos de faculdade, com certeza o profissional fez algum projeto interessante. Às vezes fez alguma coisa de jeito. Exato, e que vai poder colocar no currículo. E, por exemplo, as redes sociais, porque estava a falar do LinkedIn, mas hoje em dia todas as pessoas têm Facebook, têm Instagram. O que é que isso pode ajudar ou não ajudar quando estamos num processo de recrutamento e de escolha para emprego? Sim, claro que o LinkedIn é o mais importante, né? Então, é extremamente importante hoje os profissionais utilizarem o LinkedIn da melhor forma, seja para fazer networking, então abordar as empresas e os recrutadores, mas também na própria apresentação, né? Então, as empresas, quando forem, por exemplo, selecionar um currículo para uma entrevista, eles vão olhar o seu LinkedIn, vão entender a sua trajetória no LinkedIn, as informações, o como você se apresenta. E é claro que muitas vezes, dependendo da área, podem olhar as suas outras redes sociais. Então, é muito importante ter esse cuidado com a imagem, né? A marca profissional, ela vai além do LinkedIn. Às vezes não se pode pôr tudo na internet, porque depois o empregador Exatamente, exatamente. Ainda mais se você estiver numa área que você vai ter uma exposição grande. Então, é importante ter um cuidado com a imagem, né? E o que você divulga nas suas redes. Então, com certeza. Mas não acredito que em todas as áreas eles vão olhar todas as redes sociais. O LinkedIn vai ser o grande foco. Mas o profissional precisa se atentar, com certeza. E qual é que tem sido o feedback daqueles com quem trabalha, que recorrem à sua agência para trabalhar em estas áreas? Sim, o feedback é muito positivo, graças a Deus. Até porque eu acredito que o profissional, uma vez que ele tenha experiência e ele saiba como se apresentar, as chances dele de conseguir um emprego e ter sucesso nos processos seletivos é muito grande. Então, de fato, eu posso dizer que 90% dos meus clientes têm sucesso nos processos, os outros 10% não têm por quê, depende deles também. Né? Eu dou as ferramentas, claro. eu preparo os profissionais para o mercado, mas cabe a eles irem para o mercado, irem para as entrevistas e, de fato, buscarem as vagas. E muitas pessoas não têm esse foco e esse objetivo. Preferem que as coisas caiam no colo. Exatamente. Eu não encontro vaga para as pessoas. Eu mostro como o mercado funciona, mostro onde elas vão encontrar essas vagas, mas cabe ao profissional correr atrás do objetivo. E quais têm sido os maiores desafios de trabalhar nesta área? Eu acredito que lidar com pessoas é sempre um desafio. É verdade. Cada pessoa tem a sua particularidade, tem a sua personalidade. Então, eu lido muito com pessoas ansiosas, que querem um emprego amanhã, ou que estão passando por dificuldade mesmo e precisam de um trabalho. Então, é muito importante ter um tato e ter uma sensibilidade grande para entender o profissional, entender a história dele e respeitar a história de cada um. Então, na consultoria em si, eu vou muito além do profissional, só da carreira profissional. Tem que entender a pessoa, tem que entender a história, né? E ajudar de fato. Então, a minha grande missão na consultoria é lidar com pessoas, mas ir no íntimo da pessoa, entender qual é o sonho dela, o que ela quer alcançar, qual que é o objetivo. E se a pessoa não tem, não tem problema se não tem. Às vezes a pessoa não sabe, né, onde quer chegar, só quer um trabalho, né, só quer um salário no final do mês. Mas muitas vezes eu converso e eu tento fazer com que a pessoa pare para refletir, né, porque se você não tem objetivo, fica muito difícil você lutar por algo, né? Então, assim, a consultoria vai muito além, às vezes, só do currículo e do LinkedIn. Ela vai muito de um autoconhecimento, em saber quem é você, para que assim você possa se apresentar para as outras pessoas. Então, e quais é que são os projetos para o futuro? Bom, é de fato focar na consultoria, com certeza. Estou com planos de começar também a fazer cursos online,
do qual eu vou poder abordar mais pessoas e ajudar mais pessoas também em todo o mundo, não só em Portugal e na Europa, mas também em outros países. Então, esse é o grande foco. E também está por vir workshops e palestras aqui em Portugal, então fiquem atentos às redes sociais.